Para conversar sobre a situação da crise energética no Brasil, conversamos agora com o economista do IBMEC e cientista político Gilberto Braga. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Gostaria de começar essa nossa conversa perguntando quais são os reflexos políticos sobre a imagem do presidente ou das eleições para 2022 diretamente dessa crise energética e hídrica que nós estamos enfrentando. Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Bom dia a todos. Bom dia, professor. A verdade é mais um ingrediente que ajuda a desgastar a imagem do presidente Bolsonaro, né? A crise, ela caiu no colo do governo e, de maneira, a gente pode dizer assim, que não foi uma surpresa, porque o governo tinha já, com base nos levantamentos climáticos, uma indicação muito clara de que, havendo uma possível retomada da economia, o que acabou acontecendo agora nesse período que nós estamos, nós teríamos uma crise hidroenergética severa. Então, o governo, ele protelou a assumir essa realidade. Ele, até o meio do ano, ele ainda vinha mantendo um discurso de que o cenário era um cenário confortável e que o governo vinha monitorando a situação das reservas. Então, isso faz com que ele agora tenha que pagar o peso político de que, primeiro, que aumentar a conta de luz para a maioria da população brasileira, né? Nós criamos aí uma nova bandeira, né, que é uma bandeira tarifária de escassez hídrica, e essa bandeira ela cobra R$ 14,20 a cada 100 quilowatts desde este mês de setembro, e essa bandeira vai continuar vigorando enquanto as condições ficarem ruins. Então, isso ajuda muito, Mariana, a desgastar politicamente o governo e a imagem pessoal do presidente da República, na medida em que todo mundo tem que pagar a conta. Professor, o senhor falou sobre o aumento de gasto para a população e a gente coloca do lado a inflação. Quando eu junto isso, qual o mecanismo que está disponível para a gente melhorar essa relação e como isso vai impactar no bolso do cidadão e na política econômica do país? Bom, William, primeiro a gente tem que lembrar que essa tarifa, ela mais cara, ela entrou em vigor agora em 1º de setembro. A bandeira vermelha 2, que já era um acréscimo na conta, ela foi praticada até o mês de agosto. Agora vem uma bandeira mais cara ainda do que aquela que a gente já vinha pagando. Então, na verdade, o que nós temos é que a inflação do mês de setembro, que vai ser divulgada no início de outubro, portanto, a inflação deste mês, ela já vem acima de 10% no acumulado de 12 meses, só por conta do impacto dessa bandeira tarifária hídrica, de escassez hídrica. Então, não tem muito para onde correr. O que se pode fazer em termos, primeiro, de consumo de energia, é lembrar que o governo também instituiu um programa de redução voluntária de gastos e os consumidores que, durante esse período de setembro, outubro e novembro, portanto, esse trimestre, vai ser comparado com a média do ano passado, de 2020, e aqueles consumidores que reduzirem pelo menos 10% o gasto nas suas residências, ou seja, aquilo que aparecer na conta em termos de quilowatts-hora de redução, vai ganhar um bônus, e esse bônus virá como abatimento na conta de luz. Então, para cada 100 quilowatts, você ganha R$ 50 de desconto. Então, quem consome vai pagar R$ 14,20 e quem economiza vai ter um abatimento de 50. Então, quem conseguir atingir essa meta, William, e aí pode ser uma forma de tentar minorar o peso da inflação geral da economia, além de deixar de pagar R$ 14,20, vai ter R$ 50 de abatimento na conta de luz. Lembrando que daqui 2 dias, no dia 22 de setembro, acaba o inverno e aí entramos novamente naquele período de mais calor, de altas temperaturas aqui no Brasil, e aí fica um pouco mais difícil da gente controlar também esse uso, esse desperdício da água, né? Paulo Pozonoff, por favor, sua pergunta para o professor.
Bom dia, Gilberto. Bem, parece que a gente voltou 20 anos aí no tempo, né? Ali no começo do século a gente também teve uma crise energética que, inclusive, alavancou o ex-presidente Lula, cacifou, né, para a eleição de 2002. Eu queria saber, a gente estava aqui conversando sobre esses efeitos de curto prazo dessa crise hídrica nas eleições de 2022. Mas o senhor acredita que existe alguma esperança de o governo, deste governo mesmo, usar mais essa crise hídrica, né? A segunda do século, a crise energética também, a segunda do século, para propor algum tipo de projeto de longo prazo, para a gente não ficar tão dependente das chuvas ou de matrizes aí fósseis, e de repente a gente procurar matrizes que sejam mais limpas e mais eficientes? É uma pergunta bem complexa, mas, na verdade, ela tem diversas abordagens. Do ponto de vista político, é extremamente grave, porque vai ter um peso eleitoral relevante, na medida em que é uma crise que ela não será debelada de uma hora para outra. Então, já se sabe que essa crise ela permanecerá pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem. E se, dependendo aí das condições climáticas, não houver uma reversão, uma melhora, ela poderá ainda ser prolongada e, de alguma maneira, coincidir com o início da campanha eleitoral, e isso certamente vai ter um prejuízo político muito grande na reeleição de Jair Bolsonaro. E a sociedade paga um preço muito caro, porque isso aparece na conta. E pegando um pouco, Paulo, seu comentário com relação à crise que nós tivemos na época do governo Fernando Henrique, na virada deste século, esse é um fator que as pesquisas depois comprovaram, extremamente relevante no sentido de cacifar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva depois. Foi um dos fatores que pesou na decisão do eleitor. Então, isso pode ter um desgaste muito grande. Com relação à questão de uma solução de médio e longo prazo, uma solução estrutural, é preciso trabalhar em diversas frentes. Conscientização do uso racional, preservação do meio ambiente, das florestas, do ecossistema, questões de como o homem lida com a natureza, e aí a gente tem toda uma discussão política que envolve questão da Amazônia, questão do agronegócio, questão do uso racional das águas. E na energia propriamente dita, em termos de matriz limpa, existem pequenas medidas que o governo poderia estimular, como, por exemplo, zerar a carga tributária dessas placas solares que a gente pode colocar para geração de energia, tornar isso obrigatório nas novas construções. Isso hoje ainda é facultativo, então você ter a parte de construção civil, de arquitetura e projetos de engenharia totalmente alinhada com esses novos tempos que nós estamos vivendo. E isso são questões que envolvem desde a questão do comportamento do consumidor até mesmo investimento pesado, para que a gente não tenha apagões, para que a gente não tenha questões dentro do sistema de transmissão e geração com falhas por conta de questões operacionais ou de falta de investimentos. Muito bem, nós conversamos com um economista do IBMEC e cientista político, Gilberto Braga. Muito obrigada, professor, pela sua participação no JM2. Paulo Pousonoff, muito obrigada pela sua participação mais uma vez.